Oi para você do Flash Score Podcast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Vamos agora falar sobre a rodada 5 do Campeonato Brasileiro. Para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre que a gente postar um vídeo, você ser notificado e não perder nada de conteúdo da gente. Para você que está aqui, que já é remanescente do canal, deixe o seu like, chama mais gente para cá, compartilha o link e agora vem um super episódio com 3 super convidados. 2 já são da casa e um super convidado. Daqui a pouquinho eu digo quem é. Antes eu vou saudar o time da nossa casa. Eduardo Gerac, o homem dos números, está aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo, Edu. Olá, Matheus, tudo bem? Tudo bem também aqui. Um grande abraço a todas e a todos que nos acompanham aqui em mais essa edição do nosso Flash Score Podcast. Vamos em frente. Temos muitos números, muitos dados interessantes aí sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Estou também muito bem acompanhado por essa presença ilustre do grande jornalista Ricardo Oliveira Duarte. Ricardo, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, Matheus, olá, Eduardo, olá toda a gente. É um prazer enorme poder estar em mais um episódio do podcast da Flash Score. Vamos a isso, temos muita coisa boa para discutir. E o nosso super convidado é o grande comentarista Elton Serra. Elton, que honra contar com a sua presença no nosso episódio para falar sobre a rodada 5 do Brasileiro. Bom, Matheus, um grande abraço para você, um grande abraço Edu, Ricardo, quem está assistindo a gente. Prazer é todo meu, né? Falar dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro que nos dá a impressão de que já estamos na 30ª, de tanta coisa que aconteceu já no campeonato em apenas 4 rodadas. Vamos nessa. Pois é, e a gente já tem uma notícia, né, que eu fui notificado ontem pelo nosso app Flash Score. Na aba Notícias a gente recebe várias informações de que 3 jogos foram adiados por causa das fortes chuvas que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, que estão acontecendo. O governador do estado já se pronunciou, a CBF adiou os jogos de Internacional, de Grêmio e de Juventude. Esses jogos vão acontecer num outro momento, então teremos apenas a realização de 7 partidas neste fim de semana. Infelizmente, a gente torce para que essa situação se resolva logo. Edu Gerac, a gente começa no sábado, começa em Itaquera, porque vem aí um grande jogo. Corinthians e Fortaleza, que ano passado se enfrentaram 4 vezes, 2 pela Sul-Americana e 2 pelo Brasileiro. Promessa de um grande jogo, Edu. Não, sem dúvida, né? Ainda mais aí, como o Elton disse, né? Já aconteceu muita coisa, parece, nessas primeiras 4 rodadas, inclusive a recuperação. Será que é a recuperação do Corinthians? Vamos ver então sábado em Itaquera, né? O Corinthians que não começou muito bem o campeonato brasileiro, mas no último jogo, jogando em casa contra o Fluminense, foi bem, ganhou sem maiores sustos, né, do Flu. Então vamos ver se mantém aí essa boa fase. Teve um jogo também no meio da semana pela Copa do Brasil, ganhou fora de casa, ganhou lá em Natal do América por 2-1. Então vamos ver aí se o Corinthians continua nessa curva ascendente. Agora, do outro lado, tem um time que está bem também, que é o Fortaleza, né? Um time que, quando joga como visitante, costuma complicar, porque tem uma transição muito rápida, principalmente o São Paulo que o diga, né? Na estreia no Morumbi. Então vamos ver aí o que esse jogo nos aguarda, o que esse jogo pode nos revelar, né? O que vamos aguardar aí para essa partida? Lembrando que temos até uma tela para mostrar aqui logo de início, que a vida do Corinthians contra o Fortaleza não vem sendo tão fácil não, né? Se a gente perceber aí nos últimos 5 jogos, o Corinthians não venceu nenhuma vez. Tivemos aí 2 empates, né? Uma vitória do Fortaleza em casa lá em 2022, uma outra vitória em 2023, e nos 2 jogos da Copa Sul-Americana, né? O Corinthians empatou em casa 1-1, e em Fortaleza, o Fortaleza acabou passando, né? Naquele mata-mata da Copa Sul-Americana. Então vamos ver aí o que esse jogo vai nos reservar, né? A expectativa, obviamente, é de uma partida muito interessante em Itaquera no sábado. Apesar da má fase do Corinthians, Elton, que ele está tentando atravessar agora, né? O Corinthians, nos últimos 5 jogos em casa, ele venceu 4 com uma boa quantidade de gols, né? Só ficou naquele empate contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Fortaleza nunca venceu o Corinthians como visitante.
Você acha que esse fator casa vai ser preponderante para o Corinthians conseguir essa recuperação que ele tanto precisa no campeonato? Eu acho que já teve um peso maior. Se a gente for olhar o retrospecto recente, e a gente está falando de um Corinthians que não só ainda não encontrou a sua estabilidade, mas vive um momento de oscilação emocional que pode influenciar, impactar inclusive na reação do torcedor no estádio, não vejo isso como uma grande vantagem, como já foi em outras oportunidades. O Corinthians que vinha nessa sequência, venceu os 2 últimos jogos, mas vinha na sequência de jogos sem vencer e sem marcar gols, né? Fez 5 nos últimos 2, já dá pelo menos uma melhorada no ambiente e principalmente, né, fazendo com que o time compense um sistema defensivo que ainda não se encontrou. Então, imagino que o jogo vai ter, obviamente, a vantagem do mandante, conhece muito bem o estádio, sabe muito bem utilizar isso na maioria das vezes, tem uma torcida que muitas vezes o time não jogando bem acaba carregando a equipe, mas eu vejo o Fortaleza nesse momento da temporada até agradecendo de jogar como visitante, porque, como o Edu falou, o jogo do Fortaleza é um jogo de transição rápida e que exige campos bons para jogar. Foi assim no Morumbi e vai ser assim na Arena Corinthians. Então eu acho que para o Vojvoda é até interessante jogar dessa forma, porque o Castelão não tem oferecido isso, né? No jogo contra o Vasco, Fortaleza foi prejudicado também por conta de um campo pesado que desfavorece o seu jogo. Então, vejo o Corinthians, logicamente, tendo essa vantagem por conhecer muito mais o seu campo do que o Fortaleza, mas a vantagem, eu acho que em outras oportunidades já foi maior. Porque eu acho que o futebol aplicado acaba se equilibrando. E na temporada passada, né, a gente mostrou esse retrospecto recente, o jogo da Sul-Americana era para o Fortaleza ter vencido, inclusive. Fortaleza foi melhor que o Corinthians nesse jogo que acabou empatando por 1-1, jogo que classificou, inclusive, o Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana, né? Um dos jogos que aconteceram, porque o jogo da volta acabou sendo no Castelão, mas esse jogo da ida já era algo para deixar Fortaleza com uma vantagem ainda maior. Então acho que é um jogo que favorece muito o visitante e por isso deixa o confronto um pouco mais equilibrado. Ricardo, na beira do gramado a gente vai ter também um confronto bastante interessante. Vojvoda contra Antônio Oliveira. O que é que você espera, hein, Ricardo? Eu espero um confronto muito interessante, precisamente como referiste. Eu acredito que estamos perante um duelo, talvez, de 2 dos melhores técnicos que neste momento estão no Brasil. São 2 técnicos muito competentes, apesar do Fortaleza deste ano ainda estar a lutar bastante para encontrar o seu ritmo. Algumas informações que eu tive que dentro do Fortaleza Vojvoda já não fosse talvez tão unânime. Isto até há 2, 3 jogos atrás, o que me surpreendeu bastante. Eu acredito que por tudo o que tem feito, o técnico de Fortaleza é realmente um dos nomes mais fortes do Brasileirão neste momento. É um técnico com um talento muito grande, uma capacidade de trabalho muito grande. Mas estes últimos jogos, também segundo informações, parece que estabilizaram um pouco mais essa relação. E do outro lado, António Oliveira, que tem uma tarefa gigante, depois de ter brilhado muito no Cuiabá, fez um trabalho absolutamente extraordinário. Parece-me justo a chegada dele ao Corinthians. Os últimos resultados têm revelado um pouco já da forma de jogar do António. É uma pessoa também que trabalha muito, muito. Uma pessoa extremamente séria. Eu tenho o privilégio de o conhecer pessoalmente. E realmente é uma pessoa de uma humildade e de uma capacidade de trabalho muito assinaláveis mesmo. Ele está a 200%, eu diria, no Corinthians. É realmente uma pessoa que está a viver o Corinthians 24 horas por dia, naturalmente, e acredito que vai ser extremamente interessante, com uma grande vantagem, realmente, como o Elton referiu, e o Eduardo também já tinha apontado para aí. Eu acredito que neste momento o Vojvoda e o Fortaleza se sintam bem a jogar fora de casa, talvez até melhor. Acredito num embate tático muito interessante, com 2 equipas que ainda não estão longe do seu ápice, do seu melhor momento na época. O Fortaleza tem uma particularidade, não é, que tem um jogo a menos. À 4ª jornada, o Brasileirão já apresenta um jogo a menos. É realmente um caso absolutamente extraordinário, por causa de um jogo da Copa do Nordeste. Enfim, é o que é. Acho absolutamente extraordinário que à 4ª jornada já tínhamos uma equipa com um jogo a menos, o que já cria ali uma instabilidade
a todos os níveis e portanto, mas o Fortaleza realmente encontra-se nessa situação, apesar de ter um jogo a menos, está a meio da tabela, acredito que continuará a subir de graus, vai ser um jogo extremamente interessante, um jogo muito, muito bom de seguir. Lembrando que o Fortaleza precisa- empatou no Matheus. meio de semana pela Copa do Brasil, né, do 0-0 com o Vasco, um jogo bastante equilibrado. Exatamente, só precisa falar aí, Ricardo, precisa falar só pro Tony Oliveira ficar mais calmo ali à beira do campo, tá tomando muito cartão, né? Muito nervoso. É, o na Antônio- beira do campo. Eu acho que a paixão dele, aliás, vê-se por Abel, os técnicos portugueses sentem realmente as coisas muito à flor da pele, vivem muito, são muito intensos, por vezes contrariando até por vezes as pessoas dizem que os portugueses não passam essa imagem, não é? O Verdade. povo do fado não seria de esperar que tivesse essa vivacidade. Não querendo defender, eu também confesso que estou surpreendido pela falta de qualidade da arbitragem esta época no Brasileirão. Era algo difícil, mas que parece que não sei o que é que está a acontecer, mas realmente o arranque parece estar a ser particularmente fraco. Tenho assistido a jogos com decisões inacreditáveis, coisas que não dá para entender mesmo. Depois ainda há coisas como o Bahia Grêmio com alguém de fora do campo que nem sequer devia estar ali a supostamente avisar o quarto árbitro. Enfim, acho que ao nível da organização, o Brasileirão em 4 jornadas, o Elton já tinha dito, não é? Parece que já aconteceu quase tudo, parece que estamos na 30ª, dentro e fora do campo. Ao nível do jogo jogado, da organização, dos clubes, de tudo. Está altamente complexo. Parece uma telenovela. Está por um lado Na verdade, eu curioso. senti essa mesma sensação na primeira rodada, Elton. A gente teve muitas polêmicas. Com a chegada do árbitro de vídeo, eu pensei que essas polêmicas seriam diminuídas, mas parece que elas só aumentaram, Elton. É porque quem opera a máquina é o homem, né? E aí, nesse caso, as máquinas não resolveriam sozinhas esse problema, e por isso a gente vive essa situação. Curioso é que a gente que acompanha jogos de Libertadores, a gente percebe que a arbitragem brasileira em jogos de Libertadores parece arbitragem estrangeira, né? É um outro tipo de abordagem ao jogo, e que até colocam eles com um patamar um pouco maior, né, de qualidade em relação ao Campeonato Brasileiro. O que significa que não é só a arbitragem que é o problema, né? Acho que é todo o contexto, é todo o ecossistema que eles acabam inseridos e acabam absorvendo esse ambiente, né, que vivemos no futebol brasileiro e que baixa um pouco a qualidade, né? Então acho que é algo bem complexo, que eu acho que a gente também não vai sair dessa situação tão cedo. Pois é, agora mudando de jogo, a gente vai falar sobre o Fluminense e Atlético Mineiro. Promessa de um grande jogo que não vai ser no Rio, Edu. Esse jogo vai acontecer no Espírito Santo, em Cariacica. Madonna vai fazer um show no Rio de Janeiro no sábado e a Polícia do Rio não garantiu uma segurança assertiva nos 2 eventos. E aí esse jogo é transferido para Cariacica, mas o Fluminense jogou lá no meio de semana pela Copa do Brasil e se deu bem, né, Edu? Não, sem dúvida. Primeiro, né, como o Ricardo disse, essa coisa fora do campo aqui no Brasil é meio surreal, né? Tudo bem, o show da Madonna, sei lá, de 1,5 milhão de pessoas são esperados na praia de Copacabana e tal, mas o jogo é no Maracanã, enfim, não dá para entender por que essa mudança de palco do campo, né? Mas é o que temos, né? O jogo vai ser realmente fora do Rio. E aí também como a gente falou do Corinthians, tem que falar a mesma coisa do lado do Fluminense, né? O Fluminense está numa curva descendente, né? Pelo contrário, exatamente por causa do jogo em Itaquera, o Fluminense, a gente tem até uma tela para mostrar da equipe do Flu, né? Como que, em termos aí de gols, o time está tomando muitos gols. A gente tem aí em termos de posse de bola, tudo bem. É uma posse de bola dinisiana, vamos dizer assim, vai, 62%, né? Se a gente for respeitar a matemática. São 8 gols tomados, mas em termos de gols esperados, estamos ali em 5,6. Se formos também respeitar a matemática. Então, assim, o Fluminense está tomando muito gol, e enquanto o Galo, pelo contrário, né? O Galo está voando, na minha avaliação, é o melhor futebol que a gente está vendo hoje, né? Nas últimas semanas. Tudo bem que aqui no Brasil, como tem jogo a cada 3 dias, muda tudo. Mas, sei lá, se a gente for fazer um recorte de 10 dias para cá, o Galo realmente tem apresentado o melhor futebol aqui no Brasil, somando aí todas as competições, né?
E só para não perder o gancho, Matheus, tem até uma outra tela mostrando exatamente essa questão do Fluminense, a questão aí dos desarmes, né? Como a equipe do Diniz não está conseguindo desarmar a contento, que esse foi o grande problema, ao meu ver, aqui em Itaquera, né? A gente vê aí que o Felipe Andrade, que entrou no lugar do Felipe Melo, né? Você vê, ele não consegue desarmar. De cinco desarmes que ele tentou, ele acertou 2, o Felipe Melo de 3 acertou 1, e o outro que está desarmando, por incrível que pareça, é o John Arias, né? Ele tentou 6 e só conseguiu 2, ou seja, o meio campo do Flu, nessa questão de ser mais combativo, meio que desapareceu por completo. Aí podemos até discutir se é ausência ou não, principalmente do André, nesse jogo específico contra o Corinthians. Nesse mostra um certo cansaço nos últimos jogos, e a gente tem um Atlético Mineiro que vem de 10 jogos sem saber o que é derrota. O Atlético Mineiro está muito bem ali na estruturação, no time. Acho que vai ser um confronto bastante interessante, Elton. Vai, e o Edu falou bem, né, dessa questão de ser o melhor time das últimas semanas, porque o futebol brasileiro ele traz essa oscilação. A gente falou muito que o Fluminense começaria a temporada um pouco melhor, porque estava mais descansado e não se encontrou. A gente falou que o Corinthians, com essa mudança de técnico, traria um frescor também tático e que a equipe se ajeitaria e faria com que o time melhorasse, só que o ambiente não ajudou. A gente já falou também do São Paulo, que começou a temporada com o Carpini ganhando títulos, e depois o Carpini acabou sendo demitido semanas depois. Então o futebol brasileiro traz isso, mas o Atlético, eu acho que pela união entre qualidade de elenco e conteúdo do treinador, isso faz com que pelo menos o match aconteça rapidamente. É o que a gente tem visto, né? Eu acho que a gente também, e o próprio Milito falou isso, né? A gente não pode ir também do céu ao inferno, porque hoje o time está jogando bem, mas ele não se empolga com elogios, né? Porque o trabalho dele é um trabalho constante, não é um trabalho de um jogo. Então acho que traz um duelo tático interessante, traz um Atlético muito bem estruturado hoje na fase ofensiva, principalmente. Eu acho que é um Atlético que conseguiu ganhar repertório porque usa o potencial máximo dos seus jogadores dentro de um sistema que funciona. Por exemplo, você fechando o lado direito com um lateral zagueiro e liberando o Arana para ser quase que um atacante, e você explora a melhor valência que ele tem. Você do lado direito tinha o Paulinho, que muitas vezes funcionava, né, como um ponta direita. Eu acho que se caracterizou inclusive dessa forma ao longo de sua carreira, mas o Filipão trouxe ele para jogar como segundo atacante. O Milito faz um misto dos dois, porque ele muitas vezes sai para abrir por um dos lados, para abrir o campo adversário, e o Scarpa tem essa facilidade de jogar pelo lado direito, trazer para dentro e finalizar. E quantos gols ele acabou fazendo assim? O Hulk muitas vezes funcionando como um 10, né, e não como um 9, e mostra o porquê também, né, do Hulk ser importante taticamente. Então acho que é o Atlético que ganhou conteúdo e que, como tem um elenco de jogadores inteligentes, essa adaptação é muito rápida, né? Porque jogadores inteligentes conseguem absorver conceitos com técnicos inteligentes rapidamente. Então acho que o Atlético sim, talvez o time, não acho que tem o melhor elenco do Brasil, mas eu acho que como time, juntando time e futebol jogado, tem tudo para ser a equipe que vai trazer mais conteúdo diferente para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse jogo do fim de semana é um desafio para isso também. Ô, Matheus, e só para ilustrar rapidinho tudo que o Elton falou, a gente tem uma outra tela só sobre o Galo, mostrando exatamente isso, né? Como os números estão mostrando assim, Scarpa, Arana e Paulinho estão fazendo gols, estão chegando lá na frente, estão finalizando. E o Hulk, por incrível que pareça, não aparece nessa lista aqui dos gols, pelo menos, porque é isso. Ele é muito inteligente, né? Ele está servindo mais como um garçom aí nessa equipe do Milito, né? Pelo menos nessas últimas rodadas. Os números claramente, né, escancaram isso. O Scarpa ali pela direita, né, fazendo o gol de perna trocada, né, como se diz hoje, e o Paulinho e o Arana aparecendo também muito lá perto da área para finalizar e até para fazer gols. O Hulk não marca 6 jogos contra o Cuiabá, ele estava lesionado, né? A gente entende, mas, Ricardo,
O Atlético, ao lado do Palmeiras, tem a melhor defesa do campeonato. As duas equipes levaram apenas um gol. E o Fluminense, que conta sempre com o Cano, tá vendo o atacante passar, não pela fase ótima, porque o Cano marcou contra o Bahia aquele jogo, teve o vacilo do Gabriel Xavier, porque a bola ficou presa no gramado, o jogo da chuva, né? Bahia e Fluminense. Mas no nosso app Flash Score a gente tem as notas e o Cano, nas últimas atuações, tem ficado com nota abaixo de 7. Preocupa o ataque do Fluminense jogar contra a melhor defesa do campeonato? O que me parece é que Herman Cano está a ser obrigado a recuar muito no terreno e a ficar cada vez mais afastado da baliza onde deveria colocar a bola. Isso faz com que esse trabalho extra, sendo que ele sempre foi muito versátil, mas esse trabalho extra parece-me que lhe está a custar esses pontos. Não me parece que Cano esteja a perder preponderância no time de Fernando Diniz, só que ele, em função do que está a faltar ao futebol do Fluminense, está realmente a percorrer áreas muito recuadas no terreno portanto, acaba por se ficar muito afastado do golo. É um pouco estranho porque o Fluminense parece que ainda não chegou a esta época, parece que ainda está quase que em ritmo de pré-época. E o Atlético, por outro lado, por oposição, o Atlético Mineiro parece que entrou totalmente inteiro na época, não é? Confesso que estou a ficar um grande admirador do trabalho de Gabriel Milito. Está tudo encaixado. O Atlético Mineiro parece que encontrou a fórmula para atacar a época, e do outro lado parece que o Fernando Diniz está a viver no meio do caos, sendo que, no meu entender, não é questionável de forma alguma o trabalho dele, nem é para questionar numa altura destas. Só que é isso, o Fluminense parece que está muito ainda à procura de se encontrar, muito ainda a tentar superar a perda de Nino. Também não pode ser externo, tem que ter peso, e tem muito peso de certeza, o facto do Fluminense ainda não se ter encontrado, que a sua pedra angular, que André, não esteja a jogar de forma regular e não esteja, portanto, ainda em boa forma. No meu entender, André é um jogador fulcral da estratégia de Fernando Diniz. O Atlético Mineiro tem isso, tem Guilherme Arana a jogar de uma forma fantástica, porque Gabriel Milito entendeu que ele deve ser muito mais um ala do que um defesa esquerdo, ou até um extremo também. Portanto, sendo um ala, ele ganha muito. E tem Gustavo Scarpa, que é um jogador com uma qualidade extraordinária, que eu li algumas coisas de mas será que vale esse dinheiro e tudo isso? Bom, a resposta dele está a ser dada em campo. É um jogador muito acima da média, que vai fazer toda a diferença. Eu acredito que vai continuar a fazer toda a diferença no Atlético Mineiro e no Brasileirão. Concordo em absoluto com o Eduardo, com o Elton, até porque me parece que é praticamente unânime que realmente o Atlético Mineiro é neste momento o time mais inteiro, acredito eu, neste momento na Série A. É uma equipa estável, uma equipa confiável. Parece-me que talvez seja mais essa a palavra. Eu acredito num grande jogo e aposto numa vitória do Atlético Mineiro. Matheus, Pois é. rapidamente sobre o Fluminense, para não deixar passar, o Cano, ele tem 36 anos de idade. Cada temporada que passa, a gente sabe que o Cano não vai ser o Cano de 31, de 30 anos, e a gente espera sempre que ele seja o mesmo da temporada passada. E eu acho que o desafio do Diniz é que, claro, evoluiu muito a fisiologia no futebol, ele vai jogar mais uns 3 ou 4 anos aí em alto nível, mas já não é aquele nível de suportar uma temporada do futebol brasileiro com um elenco curto que o Diniz tem do meio para frente, com características parecidas com a do Cano. Perdeu o Lelê por lesão, tá usando o Renato Augusto no último jogo contra o Sampaio Corrêa como um 9, né, jogando como um atacante, e o Cano não vai poder fazer mais essas distâncias longas, quando o time precisar recuar, ele tá atacando profundidade o tempo inteiro. Então acho que é um desafio também para o Diniz encontrar soluções, que ele não faz times em função de um jogador, né? Ou o Fluminense vai ao mercado buscar alguém para poder suprir essa ausência do Cano em algumas oportunidades, até descansar o seu principal jogador ofensivo, ou vai sentir dificuldades em marcar também nessa temporada. Elton, até porque, se me permite, Kennedy, né?
Temos a questão agora de John Kennedy, que era um jogador que, não atuando na mesma posição, ajudaria Diniz a esticar o jogo, a reagir e buscar essa profundidade, e que por questões disciplinares, e eu acreditava sinceramente, depois do final da época passada, que este ano seria o ano de John Kennedy, que é um jogador extraordinário, com um potencial incrível, e que eu acreditava que este ano ele iria explodir. Acredito que Diniz também terá planeado em função disso, mas acaba, por questões disciplinares, por perder essa alternativa de esticar o jogo, de poder atacar a profundidade, de poder abanar com o jogo, e fica a depender de um cara que, como o Elton referiu, tem 36 anos, é um craque, mas é um craque com 36 anos, por muito que acho que o futebol tenha evoluído e tenha mudado, pedir a um jogador de 36 anos que deveria já jogar mais com a experiência do que propriamente com o pulmão, fica mais difícil para Cano e logo mais difícil para o Fluminense. Com certeza. Lembrando que o Fluminense ganhou o Sampaio Corrêa no meio de semana pela Copa do Brasil por 2-0. O Sampaio foi mandante desse jogo. E o Atlético Mineiro venceu o Sport também pela Copa do Brasil na Arena MRV 2-0. Agora, Edu, a gente vai falar sobre Bragantino e Flamengo. E também a gente lembra que os dois jogos, tanto Fluminense e Atlético Mineiro quanto Corinthians e Fortaleza, terão transmissão do nosso app Flash Score, no flashscore.com.br o site, e também no nosso aplicativo. Estaremos na Arena Itaquera para transmitir as emoções de Corinthians e Fortaleza. Edu, 6h30 do sábado, Bragantino e Flamengo. Um Bragantino que, no Nabizão, é muito forte, não perde desde 31 de janeiro naquela derrota contra o Palmeiras, contra um Flamengo que, apesar de ter vencido o Amazonas ontem pela Copa do Brasil por 1-0, teve muita crítica para cima do Tite, hein, Edu? Não, exatamente. E tem uma outra coisa interessante, né, que os números também mostram. A gente fez aí uma lista dos 9 últimos confrontos entre Flamengo e Bragantino, e o Flamengo só ganhou 2 vezes, né? Nessa série longa aí de 9 partidas. Ou seja, o Flamengo vai ter... Inclusive, a gente transmitiu aqui pela Flash Score, né, no ano passado, né? Foi em 2023, isso em junho. O Bragantino goleou o Flamengo por 4-0 quando jogou o ano passado em casa diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, temos esse ingrediente a mais aí, né, para apimentar ainda mais esse jogo. E é o que você disse, o Bragantino que está lá em cima, né, se a gente for olhar a tabela de classificação, o Braga está bem, realmente o Pedro Caixinha tem o time na mão, né, teve umas oscilações aí recentes e tal, mas o time está bem, uma partida duríssima para o Flamengo, né, o Flamengo que é aquela coisa, ó, eu respeito demais, para mim, quem compra ingresso e vai para aquele bancada tem todo o direito de vaiar, tem todo o direito de criticar, só que assim, eu começo a ficar um pouco angustiado com a falta de paciência dos torcedores, né, com os treinadores, com os times e tal. Tudo bem, é claro que o Flamengo não tá jogando essa bola toda, né, muita gente imaginava que o time ia estar voando, ainda mais com o Tite, ainda mais com os jogadores, mas os resultados, é lógico que a derrota para o Botafogo é ruim, mas o Flamengo tá aí, tem tempo, tem espaço, enfim, tem muitos jogos pela frente para reverter a situação. E lembrando só, Matheus, que o Tite já avisou, né? O Arrascaeta tá fora, o Pulgar tá fora e o Cebolinha também tá fora. Esses 3 jogadores não vão atuar contra o Bragantino por causa desse rodízio aí que ele tá fazendo, né? Ele que tá levantando aí a bandeira da ciência. Ele disse no meio de semana, na coletiva depois do jogo da Copa do Brasil, que se esses jogadores forem para campo, eles têm um risco alto de estourar. Então, ele não vai escalar esses 3 jogadores contra o Bragantino. Elton, vai ser uma tarefa difícil do Flamengo, porque o Bragantino, ele, ao lado de Fortaleza, Criciúma e Atlético Mineiro, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, que tinha uma defesa tão sólida e consolidada no início da temporada, levado apenas 1 gol, agora já levou 4 nessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Dá para acender a luz de alerta para a torcida do Flamengo mesmo, ou o torcedor está sendo impaciente demais, Elton? Não, já acendeu, né? É curioso ver como o Bragantino tem essa regularidade, porque eu não diria que é um trabalho subestimado, o trabalho do Pedro Caixinha, até porque ele tem recursos, né, para fazer isso. Eu falo recursos humanos, nem financeiros, porque financeiros eu acho que teria também para fazer um time até melhor do que o Bragantino tem, mas eu acho que o Bragantino tem uma filosofia de trabalho que a gente já conhece, né? Um time bem jovem e é um time de revenda, né? Não tem tanta pressão para
para conquistar títulos, apesar dos títulos referendarem um bom trabalho, né? O Bragantino tem uma final de Sul-Americana, e eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Foi nem com o Pedro Caixinha, inclusive, né? Foi com o Barbieri, mas acabou sendo tem sido um trabalho bem interessante, e não dá match, né, com o Flamengo, porque o Tite gosta desse jogo posicional, o Pedro Caixinha gosta do jogo bem rock and roll, né? É um time de muita transição rápida, é um time de muita intensidade, é um time de marcação-pressão, é uma equipe que gosta de ter a bola no campo de ataque o tempo inteiro. Muitas coletivas que a gente viu do Pedro Caixinha, inclusive, falando e criticando o próprio time, né? Que o desempenho poderia ser melhor, que é uma equipe que pode jogar mais, que é uma equipe que pode ter mais a bola no campo de ataque. E essa questão do sistema defensivo do Flamengo, que foi elogiado, né, no Campeonato Carioca, de um nível técnico baixíssimo, e já no primeiro jogo da Libertadores mostrou que realmente é um campeonato de nível técnico baixíssimo, ao contrário do que o próprio Tite disse, que é o campeonato mais equilibrado do Brasil, né, um campeonato mais competitivo do Brasil. Já caiu por terra isso no primeiro jogo de Libertadores contra o Milionários. É muito mais a questão do Flamengo agora de encaixe, de ter a bola e saber o que fazer com ela. E é bem curioso a gente falar isso de um Flamengo que tem um meio-campo tão técnico e até um sistema defensivo técnico, né? Não sei se o Léo Ortiz será titular, estava no Bragantino até outro dia, e é um jogador que é praticamente um armador no campo de defesa. Você tem o Vinha aqui pelo lado esquerdo, eu acho que é o que tem melhor funcionado nesse time do Flamengo. E aí você vai para o meio campo com o Alan, com o Gerson, com o De La Cruz, o Arrascaeta estava fora, né? Mas mesmo assim é um meio campo com muita qualidade. Você vai para o ataque que você tem o Luiz Araújo, o Pedro, agora o Gabriel voltando. Esse time pode ser um pouco mais criativo. Agora, o Flamengo ele recuperou algo que eu acho que era importante, né? Eu acho que isso é pouco falado, que é o Flamengo sem bola. Dos últimos 3 anos sempre foi um problema, né? O time com a bola, a intensidade, aquela coisa absurda, e aí perde a bola e muitos espaços no campo, pequenas reformulações aconteceram, né? O Diego acabou aposentando, o Everton Ribeiro acabou sendo negociado, digamos assim, né? Ou terminou seu contrato, na verdade, e acabou se transferindo para o Bahia. Você tirou alguns jogadores ali que já não serviam tanto sem a bola, né? Com a bola espetaculares, mas o Thiago Maia, né? Sem a bola era um problema. Eu acho que o Tite começou a corrigir isso e está começando a ser testado agora. E eu acho que o grande teste, por mais que o Flamengo já tenha tido alguns testes interessantes contra o próprio Botafogo, que tem essa característica também, né, de densidade, acho que o Bragantino vai exigir muito desse sistema defensivo se jogar no seu potencial. E já mostrou que contra o Flamengo joga, né? A gente viu aí nos números. Então acho que vai ser um jogo interessante da gente observar também nesse sentido. Nos últimos 10 jogos, no Nabizão, na Bia Bichedi, Ricardo, o Bragantino venceu 7. Então, o fator casa está sendo uma coisa muito boa para o time do Bragantino, que ontem jogou fora de casa contra o Souza. Aquele mesmo Souza que fez a zebra contra o Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Tivemos um empate por 1-1. Mas o Bragantino contra o Flamengo, a gente já percebeu que tem um retrospecto muito positivo. A história joga a favor do Red Bull, não é? Na verdade, os dois times não vêm nada bem, no sentido que o Red Bull, apesar de ser extremamente bem orientado, Pedro Caixinha faz um trabalho. Eu sou um grande admirador do trabalho dos técnicos. Valorizo bastante a função e a importância de um treinador de futebol, e acho que isso fica patente no meu comentário. E Pedro Caixinha realmente tem feito um trabalho incrível no Red Bull Bragantino. Mas dito isto, o empate com o Sousa não é bom, tal como o empate na jornada anterior também não é propriamente brilhante, não é? Mas o Red Bull continua, arranca novamente o Brasileirão lá em cima, bem lá em cima na tabela. Joga em casa, que historicamente lhe é favorável, e tem um jogo que parece que encaixa quase que na perfeição, como o Elton sublinhou muitíssimo bem, porque é esse futebol de pressão alta, esse futebol de rock and roll, que vai bater de frente numa defesa que parece um pouco de papel. Eu concordo 100% com o Eduardo, no sentido de há uma impaciência muito grande no futebol brasileiro. O futebol brasileiro parece uma máquina de moer técnicos e jogadores, e isso não é bom, isso não é um elogio, muito pelo contrário.
há uma falta de cultura desportiva e futebolística muito assinalável que leva a isso. Um jogador e um técnico são assobiados e insultados num segundo e só porque fazem uma finta, um drible, um cruzamento ou um gol, logo a seguir passam a ser deuses, e nós já sabemos que no futebol e na vida as coisas não são bem assim. Mas a questão é que, a meu ver, o trabalho de Tite até agora é pífio, ou muito pouco melhor do que pífio, porque tirando a parte realmente de estar a conseguir arrumar um pouco o Flamengo sem bola, com bola, nas decisões, os resultados, quer dizer, ontem com uma equipa cheia de titulares bate um time da Série B por 1-0 num jogo muito fraco. Sempre que foi chamado à prova, chumbou, perdeu com o Bolívar, empatou com o Palmeiras, foi quase vulgarizado porque perder no Maracanã 2-0 com o Botafogo é um resultado horrível, péssimo, e portanto Tite, que chegou ao Flamengo com uma aura e com um orçamento incríveis, que contrata Vinha, Léo Ortiz, De La Cruz. Se Scarpa é bom, é uma grande contratação. De La Cruz é uma super contratação. E o Flamengo joga muito pouco à bola. O Flamengo parece que é um clube que está preso desde a saída de Jorge Jesus, que parece que ficou órfão, vive uma orfandade horrorosa desde essa altura, uma coisa que me custa muito a entender, como é que um time com aquela massa, com adepta, com aquela força que os adeptos do Flamengo dão no Maracanã, continua completamente perdido. Confesso a minha surpresa absoluta ao ver na imprensa brasileira todas as previsões de Flamengo campeão. Eu não consigo encontrar de forma alguma essa força no Flamengo. O que eu vejo no Atlético Mineiro, da organização, de que desde a direção até ao técnico, até ao plantel, as contratações que foram feitas e a forma, tudo isso está refletido em campo, em jogo. Vejo um Flamengo que não consegue acertar, não consegue encontrar-se, e não são tão poucos jogos assim, né? Vamos para a quinta jornada, mas já vamos com 2, 3 jogos de Libertadores, já temos jogo de Copa do Brasil, e portanto 8, 9, 10 jogos não é uma amostra assim tão pequena. Já é alguma coisa, ainda por cima, se estiver tendo para trás um Campeonato Paulista. Eu acho que o trabalho de Tite neste momento tem nota negativa no Flamengo, no meu entender, e acho que o Red Bull tem tudo para mais uma vez criar muitos problemas ao Flamengo. E se criar muitos problemas, o que é que vai acontecer ao Flamengo se, por exemplo, perder contra o Red Bull Bragantino? Porque o lugar em que vai ficar na tabela é muito, muito complicado, não é? Lá está, não, parece que me estou a contradizer no sentido de ser contra a impaciência. A questão é que não é que o Flamengo fez 5 jogos muito bons e depois 2 maus e toda a gente começou a assobiar. É que eu ainda não vi um jogo bom do Flamengo esta época. Assim, um jogaço. E muito menos contra adversários mais ou menos do mesmo nível ou do mesmo nível. Contra o Palmeiras empata a 0. Contra o Botafogo perde 2-0. Contra o Bolívar, que nem sequer me parece que seja equiparável, perde 2-1. Não sei, acho que Tite está a precisar dar mostras de uma evolução maior e mais rápida. O orçamento do Flamengo é uma coisa incrível, apesar de nós sabermos que não é o dinheiro que joga, naturalmente. Mas olhar para o plantel do Flamengo... Matheus, e aí a gente tem até uma tela para mostrar que o Flamengo não vai ter muito tempo de treino, né? Assim como vários outros times. A maratona aí do Mengão é gigante, né? Depois dessa rodada, joga com o Palestino pela Libertadores no meio de semana. Na outra semana já pega o Corinthians em casa. Aí pega o Bolívar também, né? Ainda pela Libertadores, o Vasco, e aí tem a volta lá em Manaus com o Amazonas pela Copa do Brasil. E também, só para ilustrar, né, nessa tela, a gente fala aí o projeto, né, do Red Bull para o Bragantino, que antes era só o Bragantino, fez 5 anos. E aí foi até o que o Elton disse, né? O time, apesar de ser um time de revenda, tem conseguido aí, a cada temporada, a cada ano, bater umas metas interessantes, né? Apesar de, obviamente, não ter conquistado títulos. Mas você vê, lá em 21 foi vice-campeão da Sul-Americana, né? Depois chegou na Libertadores, mas foi eliminado na fase de grupos. Em 2023 foi eliminado nas oitavas da Sula, e agora esse ano foi eliminado naquela fase preliminar para o Botafogo, está aí na Sul-Americana, e no Brasileiro hoje ele é o terceiro colocado, né? Atrás aí de Botafogo e Galo.
Edu, isso É um sobrou trabalho que vai... né? Exato. Isso exato. é um trabalho, Elton, que com paciência vai sendo construído e que vai dando certo, né? É isso, né? Até no ano em que ainda não era Red Bull Bragantino, só o Bragantino, mas com a marca, né, já estampada, sobrou na Série B já com esse projeto que tá muito claro, né? É um clube muito competitivo, já de sucesso no próprio grupo, que tem vários clubes aí espalhados pelo mundo, né? Estados Unidos, na Áustria, na Alemanha, e bateu o final de Sul-Americana. Esses times não conseguiram chegar a competições, né, internacionais tão longe como chegou o Bragantino, perdendo para um outro projeto também muito poderoso hoje no futebol brasileiro, que é o do Atlético Paranaense, no outro modelo, mas acabou perdendo, e perdendo um jogo bem difícil, né? Nicão fazendo gol ali, aquele jogo bem, bem complicado. Olhando para o Campeonato Brasileiro, é de novo candidato a Libertadores, mas, Ricardo, você falava dessa questão, eu acho que não digamos, contradição, porque a gente falava do Atlético a mesma coisa, né? Um elenco inteligente encontra um técnico com conteúdo, os dois dão match, e aí as coisas acontecem rapidamente. É o que se esperava do Flamengo, né? Porque você tem um elenco inteligente, um técnico que até outro dia era técnico da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, tido como o melhor técnico do Brasil, né? O melhor técnico brasileiro, né? Até fazer essa ponderação, melhor técnico brasileiro, e esse match não aconteceu rapidamente porque eu acho que tem componentes que vão além do jogo, né? O torcedor exige time que vença, mas o torcedor do Flamengo exige um time que vença jogando bem. E aí o jogar bem é bem relativo. Para o Tite, jogar bem é conseguir ser um time equilibrado, né? Equilibra os seus blocos de marcação, equilibra um time criativo, e aí se vencer por 1-0, dominando o adversário, muitas vezes para o Tite é um excelente jogo, mas para a torcida do Flamengo muitas vezes não é. Então acho que há uma diferença até entre o Atlético e o Flamengo, e uma diferença entre o Atlético e a diferença entre o Flamengo e o Bragantino, né? Porque o Bragantino é a eficiência. O Pedro Caixinha, ele preza pela eficiência. O time precisa ser eficiente. Às vezes pode ter apenas uma chance de finalizar, e essa chance precisa ir no gol. E eu acho que é assim que essas duas equipes trabalham. Outro duelo, né, de estilos bem interessante que a gente vai acompanhar nessa rodada. Bom, a gente falou sobre Bragantino e Flamengo. Esse jogo também terá transmissão do nosso app Flash Score, tá bom? 6h30 do sábado. E aí a gente passa para o domingo, Edu. Domingo teremos o confronto que a gente pode chamar dos recuperados no Campeonato Brasileiro. O Botafogo começou o campeonato perdendo para o Cruzeiro, 3-2 no Mineirão, e o Bahia começou perdendo para o Internacional, 2-1 no Beira-Rio. E aí depois as duas equipes pegaram um impulso no campeonato que começaram a desenvolver uma recuperação muito boa, né, Edu? E agora se enfrentam nessa quinta rodada do Brasileiro. Não, sem dúvida, Matheus. E olha que a equipe do Bahia, né, também teve uma certa impaciência ali no começo, ainda mais perder a final do Campeonato Baiano ali com Vitória, né? Aquilo deu uma certa estremecida, né, na relação da torcida com o Ceni, mas agora parece que as coisas estão caminhando um pouco melhor. E do lado do Botafogo, a mesmíssima coisa, né? O Botafogo que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, e a gente tem até também uns números aí para mostrar, umas telas, né? Primeiro, a gente pode começar pela questão da equipe do Botafogo, que como mandante não está perdendo. Essa é a questão das duplas de ataque. Também é uma discussão interessante sobre a questão do Botafogo, né? Porque mesmo sem o Tiquinho, o ataque do Botafogo está funcionando, né? Essas são as duplas de ataque que começaram os jogos das 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Você vê que em 2 delas tivemos o Tiquinho, né? O Tiquinho está fora. E aí, nesse último clássico contra o Flamengo, teve a questão do Eduardo jogando ali com o Júnior Santos, que deu muito certo. Então, isso é uma coisa interessante aí para a torcida do Botafogo. E aí sim, os números como mandantes, né, do Botafogo, que ainda não perdeu ponto como mandante na competição. São 3 gols marcados em casa, tem tomado meio gol por jogo, né? E dos 6 pontos que disputou em casa, ganhou os 6. Enquanto do outro lado, né, do tricolor baiano, a questão está um pouco mais complicada. O Bahia precisa começar a somar pontos como visitante também.
Somar pontos como visitante. O Bahia nos jogos fora de casa, nos últimos jogos fora de casa, Elton, tem levado 2 ou mais gols. Por outro lado, tem ressurgido das cinzas um Everaldo que a torcida do Bahia talvez nunca tenha conhecido. Vai ser um confronto bastante interessante, hein, Elton? É interessante de vários pontos de vista, né? Porque, primeiro, essa questão do Botafogo. Eu acho que é o reencontro com a identidade que eu acho que o John Textor encontrou no ano passado com o Luiz Castro, até a saída do Luiz Castro. Ficou esse hiato e chegou o Arthur Jorge, que não é o Luiz Castro e não é o Bruno Lage, que eu acho que nesse caso o Bruno Lage chegou para ser um técnico para dar continuidade ao trabalho do Luiz Castro. Mas aí quando começou a ser mais autoral, as coisas desandaram. Eu acho que a gestão do vestiário também pesou bastante. E aí o Botafogo acabou desandando. Mas o Arthur Jorge, ele traz elementos que esse elenco do Botafogo mais reforçado, principalmente com o Jefinho e o Luiz Henrique, né? Que eu acho que o Botafogo tem os 2 melhores pontas do futebol brasileiro jogando juntos. Você tem pontas aí bem interessantes no futebol brasileiro, mas jogando juntos, quando esses caras encaixarem, vai fazer muito barulho. São 2 jogadores acima da média. E eu acho que o Botafogo vai reencontrando essa identidade, e eu acho que o Arthur Jorge ele vai conseguir incorporar isso um pouco mais. E até, Ricardo, eu estava relembrando, né, que em dezembro do ano passado, eu estive no seu país, né, eu estive em Portugal, eu vi um jogo do Porto contra o Shakhtar pela Champions League e depois fui ver o jogo do Braga contra o Farense, né? Aliás, é uma experiência maravilhosa quem puder ir no estádio do Braga. E eu vi o time do Arthur Jorge jogar e meses depois nem imaginava que ele estaria aqui no Brasil treinando um clube brasileiro, né? Era um time, né, que em casa era aquela questão, olha, independentemente do adversário, a imposição precisa ser nossa. E eu acho que é isso que ele vai trazer para o Botafogo, né? Que é um time que vai tentar, em casa, ser o diferencial, como foi com o Luiz Castro durante boa parte da sua gestão. Então, acho que vai ser interessante ver esse Botafogo se comportar agora no Engenhão como o dono da casa e como o time que vai ser aí, tentar ser o time a ser batido, contra o Bahia, que também vai ter que mostrar um pouco mais, né, de repertório, principalmente quando atua longe de Salvador. Estava olhando aqui os números, né, e eu acho que essa tabela do Campeonato Brasileiro ainda é incipiente, mas traz coisas bem interessantes para se olhar, né, e olhar também o retrospecto dessas equipes ao longo da temporada, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro ele muda muito a forma de como você observa essas equipes. O Bahia teve um tropeço no início da temporada contra o River do Piauí, jogando num campo bem pesado e não conseguiu achar um repertório suficiente para vencer uma equipe que de 4ª divisão, né, jogando pela Copa do Nordeste. E depois o Bahia enfrentou o mesmo cenário contra o Fluminense na Fonte Nova, com um adversário muito superior, e conseguiu virar a partida e vencer o jogo. O Rogério Ceni ele aprende com lições, né? E eu acho que nesse caso, ver o Bahia fora de casa contra um adversário que tem características diferentes da do Internacional e do Vitória, né? O Vitória tem um confronto local, mas eu acho que o Internacional também, com o Kudê, joga diferente do Botafogo. Ver como o Bahia vai se adaptar a esse tipo de cenário. E aí, Matheus, entra o Everaldo, né? Que tem sido titular, foi titular pelo menos nos últimos 2 jogos. E esse Everaldo é o Everaldo, o 9 que normalmente não fica fixo agora, né? Joga muitas vezes como ponta. O Rogério até tentou tirar essa pecha dele, né? Não, ele não é um ponta, ele é apenas um atacante que se movimenta lateralmente para abrir espaço. Temos um quarteto que finaliza bastante, né? O quarteto de meio. Tem um parceiro ali que é o Tassiano, que muitas vezes ocupa esse espaço, fez o gol, né, contra o Criciúma. O Botafogo também precisa olhar para esse lado, porque é um time que hoje ganhou a consistência defensiva, porque voltou a ter linha de 4, né? O Thiago Nunes começou a temporada usando Danilo Barbosa como terceiro zagueiro, depois acabou desfazendo essa linha de 3, a saída de 3, né? Voltou a ter uma linha de 4 jogadores e 2 meio-campistas mais fortes fisicamente. Eu acho que vai ser um embate interessante, porque com o Cauli e com o Everton Ribeiro, os volantes adversários têm trabalhado bastante nesse início de temporada, mas é um Bahia ainda que precisa mostrar que fora de casa pode ser tão
envolvente como tem sido na Fonte Nova, né? Que tem sido o seu reduto. Algo que o Botafogo quer reconstruir, né? Trazer de novo o Engenhão como a sua fortaleza, como o lugar onde quem entra lá, né? Que no primeiro turno era assim, essa história, né? Caiu no tapetinho, é festa pro Botafogo. Eu acho que é o que o Arthur Jorge também está tentando trazer, como fez no Braga, né? Na sua passagem espetacular pelo Braga. E, inclusive, há uma preocupação ronda a torcida do Botafogo sobre a renovação do contrato de Tiquinho, que é até o final do ano com o time do Botafogo. Informações apontam que o contrato do Tiquinho tem uma cláusula de renovação automática caso ele jogue 60% dos jogos do Botafogo no ano. Então, a gente vai aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Fazendo uma análise na beira do gramado, Ricardo Oliveira Duarte, você que é um grande fã dos trabalhos dos técnicos, o que é que você tem a dizer sobre o confronto Rogério Ceni e Arthur Jorge? Difícil. Arthur Jorge está a fazer um ótimo trabalho que poderá surpreender muita gente que não acompanha assim há tanto tempo ou tão perto do trabalho dele. E isso é normal, um técnico que estava em Portugal. Mas podemos ir mais a fundo em Arthur Jorge mais daqui a um pouquinho. São dois times que gostam de ter a bola, não é? Duas equipas de posse. O Bahia tem... eu concordo em absoluto com o Elton, se o Botafogo terá os dois melhores alas em conjunto, não é? Os dois melhores pontas, como vocês falam aqui, em conjunto, talvez o Bahia tenha um dos melhores quartetos de meio campo neste momento. Se bem que o que me parece que fez a diferença nos últimos jogos, o Bahia conseguiu 2 vitórias enormes na Fonte Nova, que eu acredito que o que o Botafogo está a fazer com o jogar em casa, o Bahia tem toda a capacidade para fazer em casa, ou seja, que jogar em casa seja um grande fator, um fator preponderante. O Bahia parece-me que está a conseguir construir isso, grande mérito do Rogério Ceni, mas parece-me mais por 2 acertos táticos que não têm nada a ver com o meio campo, que é a aposta em Gabriel Xavier lá atrás. Acredito que seja um dos grandes centrais para o futuro do futebol brasileiro. Gabriel Xavier tem, no meu entender, uma qualidade bastante acima da média, uma maturidade acima da média, e basta ver o que ele já cresceu do ano passado para este ano. É um zagueiro que eu acredito que mudou a forma de jogar e de defender do Bahia. E esse foi um acerto do Rogério Ceni. O outro foi realmente absolutamente inesperado, e por isso todo o mérito para ele, que foi o posicionamento de Everaldo. É surpreendente não só o posicionamento, como o desempenho de Everaldo nessa função, né? Ele, ao surgir da direita para dentro, é surpreendente para os adversários, e tem funcionado. E eu acredito que essas 2 mexidas acabaram por fazer bastante a diferença. Depois as outras é porque realmente saiu o peso dos jogos contra o Vitória, porque parece que o Bahia e Rogério Ceni em particulares ficaram reféns ali dos jogos contra o Vitória. O Bahia venceu apenas um e não se conseguiu afirmar pura e simplesmente contra o Vitória. Uma equipa bastante combativa. Vai ser um jogo muito interessante de entender 2 equipas que gostam de ter a bola. É curioso o trabalho. Vemos aí na tela os titulares contra o Fluminense. Foi uma vitória num campo muito pesado. Lá está Gabriel Xavier ao lado de Vítor Cuesta, respeitando muito Canu, entendendo que ele é um grande líder dentro de campo, dentro do balneário e dentro de campo. Acredito que essa será a melhor dupla de zagueiros do Bahia, Gabriel Xavier e Vítor Cuesta. E contra o Fluminense é uma vitória muito importante, um campo extremamente difícil, um adversário extremamente difícil, que também gosta muito de ter a bola, e o Bahia venceu por 1-0. Agora contra o Grêmio foi uma vitória absoluta, foi 1-0, poderiam ter sido 2-3-0 sem problema nenhum, e o Bahia dominou o Grêmio totalmente durante todo o jogo, com essa segurança defensiva que Gabriel Xavier trouxe. Se bem que nesse jogo Cuesta estava de fora e, portanto, foi Canu quem fez dupla, e fez um grande jogo. Canu fez uma grande exibição, que é outro grande mérito de Gabriel Xavier. Sendo ele o mais novo, acaba por ser ele a fazer crescer quem está ao lado dele, o que eu acho extraordinário e que acho que é uma das coisas que faz dele um valor já seguro do futebol brasileiro. Mas dizia que o Bahia dominou completamente o Grêmio. Arthur Jorge
está a trazer outra vez a confiança, o Botafogo de Luís Castro em termos de confiança, mas se o Botafogo de Luís Castro era mestre no contra-ataque, no contragolpe, no futebol de atacar o espaço e tudo isso, este Botafogo, apesar de estar a voltar a ser forte, é com uma proposta de jogo muito diferente, de posse de bola, circulação, os pontas abertos e a virem depois também para dentro, com muita movimentação lá na frente de ataque. Então são duas propostas muito interessantes. Artur Jorge a trazer também essa posse, Ceni, se mantiver essas apostas acertadas, acho que vai ser um bom jogo, mas o Bahia realmente demonstra ser ainda muito frágil fora de casa. Uma incógnita, vamos ver, mas um jogo interessante, eu acredito que muito bem jogado. Muito bem jogado, muito bem jogado. Esse jogo também terá transmissão da Flash Score. Estaremos ao vivo, direto do Newton Santos, para a transmissão de Botafogo e Bahia no domingo, 6h30 da noite. Agora um bate-bola rápido, 3 jogos faltam, um jogo para cada. Edu Gerac, Vitória e São Paulo. Vai ser um belo duelo. Vitória volta a jogar diante do seu torcedor no Barradão. E o São Paulo do Zubeldia, que empatou com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas promete trazer dificuldade para o Vitória no Barradão. Sem dúvida alguma é um jogo muito importante para os dois, né? O São Paulo que está aí com altos e baixos, podemos dizer assim, na competição, precisa somar pontos aí para subir um pouco mais na tabela. E o Vitória jogando em casa tem que ser o Vitória, né? Tem que enfrentar o time do São Paulo de igual para igual. E o São Paulo sempre a dúvida, aquele ponto de interrogação, o que está acontecendo em termos extracampo, né? Porque sai ano, entra ano, tem um monte de contusão lá do lado do Morumbi. E, enfim, precisa ver o que está acontecendo lá, principalmente na questão da fisioterapia, né? Acho que isso é mais uma questão de fisioterapia, de preparo dos jogadores, talvez desde lá da base, do que algo mais relacionado ao departamento médico. Mas é um jogo, assim como eu falei do Flamengo, né? Todos os times aí estão numa maratona, principalmente os times que têm competições sul-americanas. Então a questão do São Paulo, mesmo jogando fora de casa, precisa somar pontos e enquanto, obviamente, o Vitória, diante da sua torcida, não vai querer deixar que isso ocorra, né? É um jogo também interessante, né? Domingo às 4h. O Elton, Zubeldia, mais um estrangeiro no nosso futebol. E Botafogo e Bahia também é um jogo que traz o Artur Jorge na beira do gramado, se consolidando cada vez mais no trabalho dele, conhecendo mais do futebol brasileiro. E o Ricardo trouxe uma coisa muito interessante. Ele vem fazendo um bom trabalho nessas 4 primeiras rodadas do campeonato. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você já esteve em Portugal, você conhece muito de futebol português. Queria que você analisasse brevemente o trabalho do Artur Jorge até aqui à frente do Botafogo. E tá chegando mais um, né? Petit, anunciado pelo Cuiabá. Mais um pra gente acompanhar aqui no futebol brasileiro. Petit que passou pelo Famalicão e também fez um bom trabalho, né? E mais um que a gente viu jogar outro dia e já é técnico de futebol e vai estar aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Artur Jorge, ele tem sim um trabalho autoral. Aliás, a gente fala, né? Os técnicos portugueses, eles fazem sucesso mundo afora e parece que é uma receita só, né? Parece que todos usam a mesma receita e isso funciona. Mas se a gente for fazer esse estudo um pouco mais aprofundado, cada um tem a sua maneira de trabalhar, né? Eu acho que o Artur Jorge é diferente do Abel Ferreira, que é diferente do Jorge Jesus, que é diferente do Bruno Lage, do Luís Castro e de muitos outros, né, que passaram aqui pelo futebol brasileiro. Eu acho que ainda é um trabalho de curto prazo, porque o Botafogo precisava de uma recuperação de confiança, porque é um elenco, para mim, melhor que do ano passado. Por mais que você tivesse ali uma dupla de ataque, não que jogasse juntos, né, mas que era uma boa opção, Diego Costa e Tiquinho Soares, que você tivesse o próprio Cuesta, né, que vai enfrentar o Bahia nesse fim de semana, e no primeiro turno fez uma boa dupla de zaga com o Adrielson, perdeu o Lucas Perry, né, perdeu o Adrielson, volta o Gatito, agora tem uma zaga diferente. E eu acho que ele precisava recuperar essa confiança. O Botafogo precisava chegar à fase de grupos da Libertadores para recuperar essa confiança também. Não foi nem com ele, né, mas acabou ajudando muito para que isso acontecesse. E eu acho que agora vem o conteúdo. E a gente já viu mudança de formação,
O Júnior Santos tendo que se adaptar a uma função, muitas vezes, de segundo atacante, porque agora, né, tem 2 pontas que fazem essa amplitude, né, abrem um pouco mais o campo, dão profundidade também. O Tiquinho Soares, nessa formação, é o Hulk do Botafogo, né? Muitas vezes tendo que se sacrificar para ser um jogador, ser uma isca, né? Atrair marcação, para abrir espaço para esses caras infiltrarem, né? Usar mais os laterais também. Eu acho que é um trabalho que, curto prazo, ele acho que já deu check ali, né? Recuperar a confiança da equipe e fazer com que o time entenda que tem potencial para jogar bem. E eu acho que ele está dando o segundo passo agora, da identidade de jogo. E aí é a paciência do torcedor, e aí é a paciência dos jogadores, e a paciência da própria diretoria, né? De entender que esse momento demora um pouco mais. Mas eu acho que vai acontecer, porque é um cara que tem muito conteúdo e tem um elenco capaz, né, de cumprir isso que ele quer colocar em campo nessa equipe do Botafogo. Acho que é um acerto bem interessante. Se toda a comunidade do futebol tiver um pouco de paciência, é mais um trabalho que estaremos falando em 2024 de êxito aqui no Brasil. E ainda no domingo teremos 2 confrontos desequilibrados, a gente pode colocar assim. O Cuiabá vai receber o Palmeiras. Cuiabá vem de 3 derrotas no campeonato. O Palmeiras extremamente favorito, acho que todo mundo aqui concorda, né? Acho que essa opinião aqui é unânime. E o Atlético Paranaense, que vem de mais de 23 jogos de invencibilidade na Liga Arena, recebe o Vasco e levou aquele 4-0 do Criciúma na última rodada. É um outro confronto também que a gente aponta um certo favoritismo para o Atlético Paranaense. Bom, final de mais um episódio, rodada 5, cobrimos todos os jogos. Elton, muito obrigado pela sua participação, pela sua presteza e disponibilidade em estar com a gente. Parabéns, eu quero que você saiba que o seu trabalho é muito bem visto pela gente e a gente não só valoriza, como admira muito o seu trabalho. Não só como comentarista, a gente admira você também como pessoa. Obrigado, esperamos que você esteja conosco mais vezes. Eu que agradeço. Eu acho que é um convite que eu não poderia recusar. Estava demorando de aceitar, mas a gente conseguiu acertar, né? Eu acho que estava realmente devendo. Um abraço para você, um abraço para o Edu, um abraço para o Ricardo. Muito obrigado pelas palavras. Acho que é importante também receber esse carinho, essa reciprocidade também, porque eu acho que é um trabalho que vocês fazem que é muito bom também. Tenho amigos que trabalham com vocês, então as referências são as melhores possíveis. Estou sempre à disposição para a gente bater papo sobre futebol. Quem sabe daqui a 3, 4 rodadas, que vão ser equivalente a 40 no futebol brasileiro, né? De tanta coisa que acontece, a gente possa discutir algo também de conteúdo sobre o futebol brasileiro, que é muito rico de conteúdo, né? Mas que muitas vezes, por conta desse atropelo do calendário, não deixa a gente aprofundar bastante. Então, foi legal, bacana a gente destrinchar essa rodada, trazendo também um pouco, né, de conteúdo sobre o Campeonato Brasileiro, que vocês fazem isso muito bem. Sempre à disposição. Valeu demais, Elton. Ricardo, é uma grande honra ter você com a gente também, Ricardo. Volte mais vezes. A honra é toda minha, Mateus. Muito obrigado. Agradecer também ao Elton, um jornalista que é uma referência no Brasil. E claro, um abraço grande para o Eduardo. Os números, esta questão dos números e de discutir futebol está cada vez melhor. Este podcast está claramente a tornar-se uma referência. É muito bom poder ouvir, falar e neste caso também participar e poder falar sobre futebol, sobre o jogo, sem ter que estar sempre a olhar para aquele lado das polémicas ou tirarmos daqui uma grande frase para... Não, falar sobre futebol com prazer, com paixão e também, e muito, com números, com opiniões embasadas por factos. Isso é muito bom. Acredito que é uma marca muito positiva que o podcast da Flash Score tem conseguido implementar e por isso é um prazer, uma honra enorme. Estarei aqui sempre que entenderem que é bom. Edu Gerac, toda semana você está aqui, toda semana você se renova fazendo belas apresentações, Edu. Que honra estar ao seu lado. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a você, Matheus. Obrigado, grande prazer mais uma vez, né? Discutir o futebol, o jogo jogado, né? O conteúdo, números, enfim, isso é muito interessante, isso é muito legal. E hoje, em homenagem à Bahia, né? Eu pus até o Jorge Amado aqui atrás, uma biografia muito legal do Jorge Amado e tal. Boa. Enfim, é um prazer enorme. Um grande abraço aí a todos e até a próxima.
E pra Aí é você maioria que aqui, acompanha né, a Flash... Não, 3-1. exatamente. Mas O Ricardo foi campeão baiano. Ricardo é um português Campeão baiano. baiano também. E o Luiz Eduardo Melo, Gerard Luiz Melo. logo vem pra cá também, pra Bahia, porque ele me prometeu um mergulho. Então, Vamos já lá, tá vamos lá. prometido. Vamos sim. E para você que acompanha a Flash Score, continue nos acompanhando nas redes, no X, o antigo Twitter. Você segue a gente, Flash Score BR, no nosso Instagram, flashscore.br. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para sempre que a gente postar um vídeo, você ser notificado e vir curtir o nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima e continue conosco, é a maior base de dados do mundo.